Meus caros e nobres colegas, falo da tribuna da oposição. E essa tribuna aqui tem um fato que poucos de vocês conhecem. Nesta casa, esta foi a única tribuna utilizada por Roberto Requião. Mesmo quando, como governador, ele veio a essa casa, ele sempre utilizou esta tribuna, que hoje eu utilizo. E andando pela casa, conversando com funcionários, tem gente aqui que me conhece desde que eu tinha 3 anos de idade, de 1982. E as lembranças e as histórias do meu pai, que hoje completa os seus primeiros 83 anos de vida, me vêm à cabeça. E eu tenho em minha mão aqui um compilado escrito pela minha assessoria sobre as obras e os feitos do Roberto Requião como governador. Se vocês não conhecem, eu sugiro que procurem. É um homem com uma história incrível e com muito trabalho prestado por esse Estado. Gostem ou não gostem, é uma história a ser respeitada e reconhecida. Divirjam das suas ideias, de suas opiniões, mas jamais poderão negar o trabalho prestado. Só que, com 83 anos, eu com 44, não preciso contar aqui a história do político. Meu pai faz 83 anos hoje. Avô do Marcelo e do Matheus. Casado com a Maristela, que conheceu na adolescência. E a minha mãe merece um capítulo na história inteiro à parte ou um livro, porque ela aguenta o meu pai. Mas o Roberto Requião, que vocês não conhecem, é o pai que nunca faltou um aniversário meu. É um pai que me carregou ao seu lado, onde quer que ele fosse. Tenho memórias incríveis desta casa, do Palácio Iguaçu, e tenho memórias incríveis do meu pai, que muitas vezes abriu mão da família para cuidar da família dos outros, da família dos paranaenses. Os poucos que estão aqui, que vêm de uma família política, sabem e entendem o que eu estou falando. O tanto que um político se desdobra para estar presente na vida da sua família. E é isso que eu quero reconhecer hoje aqui. O esforço do meu pai para se fazer presente na minha vida, na vida da Roberta e da minha mãe. Esse Requião vocês não conhecem. Esse vovô Roberto, que quando olha para os netos, muda a sua feição, vocês não conhecem. E hoje é aniversário dele. E no meio dessa confusão toda que nós temos aqui diariamente, um dia me perguntaram qual é o seu maior medo. E eu digo para vocês que hoje, na vida profissional, na vida política, o maior medo que eu tenho é de manchar o nome e a história do meu pai. Por isso eu me dedico a essa assembleia aqui, com tudo que eu tenho, tomando um cuidado. Eu aprendi com meu pai a estar presente. Alguns deputados brincam comigo que em eventos sábado eu não apareço. Não apareço mesmo, sábado é dia
e domingo é dia dos meus filhos, da minha mulher, dos meus pais. E preservo isso porque aprendi com meu pai. E hoje, dia 5 de março, são 83 anos de história. Nascido em 41. Revolucionário por DNA. Meu bisavô, meu avô, ligações políticas e de lutas por todo esse Brasil. É um cara que me orgulha. É um cara que merece todo o reconhecimento do filho que eu tento ser e do deputado que eu procuro ser para fazer valer a sua vida de luta. Vossa Excelência me concede uma parte, deputado. Por favor, deputado. Assim eu lhe dou a oportunidade de respirar um pouco e refazer-se da emoção de ter um pai como o que você tem, que realmente deve ter orgulho do Roberto, que, sem dúvida nenhuma, é um belíssimo pai, um belíssimo avô e um bom amigo. Eu não tenho dúvida disso, eu que o conheço há muito tempo. E quero que você transmita, em meu nome pessoal e de toda a minha família, e vou fazê-lo pessoalmente hoje, mas faço publicamente os votos de muita saúde. Parabéns ao Roberto Requião, ao polêmico governador, ao polêmico político, mas um homem de bem. Realmente sempre tive uma ligação muito boa, e você sabe disso, com o governador Roberto Requião, e que ele tenha saúde e continue prestigiando os seus filhos, os seus netos, e dando o exemplo para eles. Parabéns, Maurício, assim eu creio que você se recupera com um gole d'água da emoção, porque não é fácil realmente a gente falar de alguém que faz 83 anos e está na plenitude da sua vida. Obrigado. Parabéns, saúde e vida longa ao nosso Roberto Requião. Uma parte, Maurício. Maurício, me permite uma parte? Estou na sequência aqui, está o Romanelli, o Lemos e o Moacir. Eu queria dizer o seguinte, né? Quando o Requião completa 83 anos, eu penso que é muito digno da sua parte ir à tribuna e lembrar a grande trajetória desse homem público exemplar. Nunca vi, eu convivi com os últimos governadores, eu nunca conheci nenhum que tivesse a visão do interesse público que o Requião tem. Eu lhe conheço também desde quando era bebê. Sei do apreço, do cuidado que o seu pai teve na criação de você e da sua irmã Roberta, ao lado sempre da sua mãe Maristela. Mas acho que o Requião um pouco é pai de todos nós. Eu muito que aprendi na minha vida, aprendi com o Requião e sou muito grato. Então, só posso desejar aqui vida longa a esse grande companheiro Roberto Requião. Obrigado, Roma. Lemos. Quero cumprimentar você, Requião Filho. É o melhor discurso que eu já vi Vossa Excelência fazer nessa tribuna. Quero te cumprimentar e quero cumprimentar os 83 anos de Roberto Requião. O melhor governador que o Paraná já teve. Foram 3 mandatos delegados pelo povo do Paraná. E fez muito bem. Então, por isso, quero também aqui parabenizar o Requião pelos 83 anos dedicados à boa causa, dedicados à construção de uma sociedade solidária, fraterna e justa. Parabéns, Maurício Requião, pelo discurso, e parabéns, Roberto Requião, pelos 83 anos. Moacir. Maurício, eu também quero te dar os parabéns pelo discurso, porque a homenagem feita a teu pai é algo que deve ser valorizado nessa casa.
Eu tive o prazer de ser prefeito com ele por 2 mandatos, e ele por governador por 2 mandatos. E Roberto Requião hoje é um ícone na história do Paraná e merece todo o nosso reconhecimento. Aprendi a fazer política com a família Requião, sendo amigo dos amigos, companheiro dos companheiros, no velho MDB de guerra, que eu me orgulho muito, que deu a base de eu ser o político que eu sou hoje. Então, transmita para ele meus parabéns. É uma bela homenagem que você está fazendo. O governador Requião merece todo o nosso apreço e nosso respeito pelo símbolo que ele representa hoje no estado do Paraná. Presidente, o senhor me permite um... Sim, pois não, deputado. Ô, deputado. A Marli. Ô, deputado. Oi, Marli. Marli. Também quero parabenizar o seu pai. Nossa, ele me chamava de minha menina lá em Pinhais. Então, é uma pessoa assim que eu tenho uma admiração muito grande. E dizer também que minha netinha nasceu hoje, dia 5. É isso que vale a vida, Marli. Ayla. Parabéns. Ayla. Deputado Arius. Então, parabéns ao seu pai. Maurício, eu quero parabenizar seu pai, Pois não, o tempo que eu necessário. aprendi a gostar desde criança. Fiz campanha quando criança, que meu pai era do MDB e ajudou o seu pai lá atrás. E de umas coisas que eu tenho mais orgulho da minha vida foi ter assinado a ficha de filiação do seu pai no PT. Para mim é uma lembrança emocionante do homem que ele é, do bem que ele fez ao Paraná e de longe, disparado, como ele faz com os 2 dedos quando discursa, o melhor governador do estado. Vida longa ao Requião, velho de guerra. Obrigado. Maurício. Deputado Tiago, deputada Cristina. Deputada Cristina. Pode ser, você estava na fila. Tudo bem. Eu quero parabenizar seu pai, o governador Requião, e você também. Curiosamente, meu pai foi líder da oposição do seu pai, até começaram a caminhada juntos, mas depois se separaram. Meu pai virou líder da oposição, foi presidente da CCJ, inclusive na oposição, não é? Inclusive uma grande manobra. Mas meu pai se transformou num gigante de um político, um grande articulador, e muito daquilo que ele se transformou como político, habilidoso, na construção que ele fez, do tamanho que ele se tornou, eu sei, pelas palavras, pelos gestos, por vários momentos, que tem muito também do seu pai, do governador Requião, nisso, pela grandiosidade que ele tinha, pelo perfil que ele tinha. E eu tenho certeza que não só meu pai, mas muitos políticos paranaenses tiveram a oportunidade de aprender muito e cresceram muito, observando, aprendendo e percebendo aquilo que o Requião tinha também para ensinar. Mesmo que muitas vezes discordassem, o respeito sempre foi muito grande. E esse respeito continua ao seu pai e também a você. Obrigado, Tiago. Deputada Cristina. Eu quero também parabenizar o governador Requião. E eu queria te contar, talvez você não soubesse, mas o César, em 92, como deputado estadual, entrou com um projeto importantíssimo para a época, do meio ambiente. Era a APA da Serra de Esperança, para preservar as serras e os mananciais que abasteciam todos os municípios vizinhos ali da Serra de Esperança. E o César era oposição ao teu pai. E o teu pai fez questão de sancionar a lei dele num evento muito grande em Foz do Iguaçu. Então, era isso que eu queria agradecer, porque nós temos muita gratidão por isso, ele ser um governador de oposição e aprovar uma lei tão importante na época para o César, que é importante até hoje, claro, mais ainda. Obrigado pela Deputada Requião, deputada Mabel, também me permita parabenizar o seu pai, em meu nome, em nome do meu pai, em nome de toda a minha família, da minha irmã, vereadora Josi, que é fã do seu Roberto Requião. E eu quero dizer que o Requião foi um dos melhores governadores para Ponta Grossa e para os Campos Gerais. Não é à toa que nós temos um hospital regional hoje em Ponta Grossa que salva vidas. E foi o seu pai que, na época, junto com o meu, fizeram a instalação desse hospital. Então, a gente tem muito a agradecer. Inclusive, leva o nome do seu avô, né? Uma homenagem extremamente merecida.
E eu acho que Ponta Grossa, infelizmente, nunca reconheceu esse trabalho. Mas nós reconhecemos. Então, Obrigado. deixo meu abraço ao seu pai e a toda a sua família. Obrigado, Mabel. Deputado Requião, deputado Evandro. Tenha Luciano na frente, Evandro. Não há problema, deputado. Pode ficar à vontade, Obrigado, que a presidente. gente entendeu. Obrigada, deputado. Eu quero também que leve o nosso abraço, meu abraço ao seu pai, dizer que é uma pessoa que eu admiro muito e que, com certeza, você tem que ter muito orgulho realmente do pai que tem. Ele fez muito pelo nosso estado do Paraná. No seu tempo de governador, deixou um grande legado, preocupação com o campo. Eu quero aqui destacar a preocupação com a agricultura familiar. Enquanto foi governador, sempre olhou muito para a questão, criando irrigação noturna, criando trator solidário, tarifa social, pensando no campo e na cidade. E aí veio a preocupação com os menos favorecidos, aí vem essa questão da tarifa social, da saúde. E aqui destacar que eu sempre falo com muito orgulho da implantação, da criação do Hospital Regional do Sudoeste, que ele realmente assumiu, fez, inaugurou e hoje está funcionando e funcionando muito bem. Muito orgulho pelo trabalho, pelo grande estadista que ele é. Leve o meu abraço, vida longa ao Roberto Requião. Obrigado, Luciano. Deputado Evandro. Deputado Requião, parabéns pelo pronunciamento, parabéns pela história do seu pai. Eu não tive o prazer de conviver com ele, né, na política, porque eu sou de outro tempo. Mas eu vi chegar as políticas públicas que ele criou na base, nos municípios. Então, isso fez toda a diferença no nosso estado e é algo que a gente tem que respeitar. E acho que esse momento aqui mostra isso, que sabendo, obviamente, de divergências que existem aqui, mas do reconhecimento de um legado importante no estado do Paraná e até a deferência que a presidência faz nesse momento, que eu acho que isso vale mais do que alguns títulos, né, e esse reconhecimento e o momento que nós estamos vivendo aqui. Então, parabéns pela história, parabéns ao seu pai e pelo seu pronunciamento também. Deputado. Obrigado, Evandro. Tem o deputado Antenor e o do Carmo. Deputado Maurício, eu não gosto de falar pouco. E a biografia do teu pai é uma biografia fantástica. Eu explicitei isso numa oportunidade, num comício em Guarapuava. Ele nem estava presente, ainda ele e o Lula iriam a Guarapuava. São poucas figuras emblemáticas na política nacional que chamam tanto a atenção. Eu nominaria Miguel Arraes, nominaria Brizola, nominaria Lula, e no mesmo panteão, se assim o pudéssemos denominar, colocaria Roberto Requião. Não exclusivamente por aquilo que fez pelo estado do Paraná, que é gigantesco. Não há nenhum militante mais esclarecido que não entenda que esse foi o melhor governador para o nosso povo da história do Paraná. Mas também pela visão geopolítica, pelo posicionamento, pelo entendimento da geopolítica, pelo entendimento da política no mundo, da visão globalizada de política. Por isso, muitas vezes eu falava que o senador mais importante do PT que nós tínhamos era um PMDBista, que era o Roberto Requião, que era do MDB, por conta da sua qualidade, e que ultrapassa esses limites da nossa existência humana, e na sua emoção traduz esse amor ao povo do Paraná, o amor à figura humana também, do cotidiano, de quem conhece o pai pelos olhos, aquele homem firme, duro, convicto, mas que estende a mão e constrói a vida do filho, da filha e da sua própria família. Parabéns e estenda a ele esse meu abraço e esse meu reconhecimento. Obrigado. Do Carmo. Deputado, eu primeiramente gostaria de parabenizar pelas suas palavras e gostaria de compartilhar e me somar às falas dos nobres deputados para dizer quem que é Roberto Requião. Nós estávamos numa Operação Verão, logo que eu iniciei a minha trajetória na Polícia Militar, eu acho que eu lhe contei essa história. E o De Lázari, que era o secretário de Segurança, um sol de 50 graus infernal. Aquela bota estava queimando, pegando fogo. E o Requião suando, com a camisa de manga curta, fora das calças, suando, e o De Lázari falando, e ele olhava para o De Lázari, e eu me lembro que ele tomou o microfone da mão do De Lázari e falou assim: De Lázari, está aberta a Operação Verão, senão eu vou te colocar lá junto com os policiais naquele sol de 50 graus. Então, isso traduz o que é o ser humano, a pessoa que sente a dor do outro e representa toda a história do Roberto Requião. Este é o Roberto Requião. Parabéns, manda meu abraço para o seu pai. Com certeza, a minha mãe, que está em casa, que é servidora pública, deve estar também fazendo jus às minhas palavras, porque ele realmente se somou às dores das outras pessoas. Parabéns. Obrigado. Maurício, Miguelito e Paulo Gomes. Eu também gostaria de fazer aqui a minha saudação ao aniversário do seu pai. Eu convivi, votei, participei de eleições,
e também tivemos divergências e seguimos na política em caminhos opostos. Mas o que eu mais queria lhe dizer é lhe parabenizar, de mostrar a todos nós aquilo que nós que vivemos na política há muito tempo, a ausência, muitas vezes, do pai, a dificuldade de, muitas vezes, você querer ter teu pai, assistir você ganhar um campeonato, te levar na escola, fazer uma tarefa com a gente, e muitas vezes nós não tivemos essa oportunidade, a ausência. E você traz aqui para todos nós que você tem uma convivência ímpar com seu pai, que seu pai tem uma participação exemplar na sua vida pessoal, dos seus filhos, né, e dos netos que ele tem. Isso, para mim, é um grande exemplo. A participação, essa força, essa grande sinergia que existe dentro da família. Isso você tem que ter orgulho mesmo de falar, de abrir o peito, de dizer a todos aqui o que é o Requião, o Roberto Requião, que muitos daqui não sabem. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência e também saudar o seu pai, saúde, para que ele possa continuar convivendo com os netos, com os filhos, coisa que eu não tive oportunidade. Meu pai morreu um dia antes do meu filho nascer, né? E eu gostaria enormemente de ter isso que você tem, essa participação. E continue aos sábados, como você disse aqui, isso não tem preço, levando os seus filhos para que o seu pai possa continuar dando exemplo, participando e educando os seus netos, né, e vivendo em família. Isso, para mim, não tem preço. Parabéns, uma saudação ao Requião e muita saúde, vida longa, para que ele possa continuar fazendo o que você está mostrando para todos nós aqui. Um lado que muitas vezes as pessoas não conhecem do seu pai. Obrigado. Parabéns ao Requião. Obrigado. Paulo Gomes. Deputado Requião, o ano era 1985, e eu me lembro, eu com 13 anos, da minha primeira participação efetiva numa campanha política. Meu pai também do MDB, e a luta do seu pai, chapa 1 e chapa 2 do MDB, para derrotar Amadeu Geara. Me lembro da comemoração do seu pai sendo candidato a prefeito. Eu estudava numa escola estadual aqui em Curitiba, o Ângelo Gusso, e lá era meio dividido, os requianistas e os lernistas. Me lembro também do dia da eleição, na época em que nós podíamos ir para a rua fazer campanha. Do lado direito estávamos nós, com o Requião e Adail Sprenger Passos, e do outro lado Jaime Lerner. E quando voltei para casa no ônibus, acompanhando a apuração e a disputa muito acirrada entre seu pai e o Jaime Lerner, e no final, os menos de 20 mil votos que os separaram. E eu me lembro que no dia seguinte, a gozação que fiz com alguns amigos que eram lernistas. Essa é uma lembrança que tenho na minha cabeça da minha primeira campanha eleitoral, que foi pelo seu pai, prefeito de Curitiba. Muitos anos de vida ao seu pai e parabéns por sua caminhada política. Maria Vitória. Gostaria também, deputado Requião Filho, de fazer aqui uma homenagem ao seu pai, homem íntegro, com inúmeros mandatos, uma prestação de serviço muito importante para a população paranaense, realmente um ícone. Trago também o abraço e o carinho da minha mãe, Cida Borghetti, que o tem como um grande amigo, e inclusive já fez campanha para ele também, há anos atrás. Então, o carinho e o respeito de toda a nossa família, a sua família e o seu pai. Obrigado. Deputado Requião. Só um minutinho, nós temos o... Meu Deus, é o aniversário do meu pai, quem ganhou o presente fui eu. Eu agradeço a paciência de todos. Fabrício Douglas, por favor, daí o Renato Freitas, e eu acho que daí eu encerro para o presidente poder ter me agraciado com esse tempo todo. Me permitiu, Tá. também gostaria, Requião, Reichenbach. Por favor. Deputado Requião, eu cheguei a essa casa em 2007. Antes de chegar, eu fui candidato a deputado federal numa eleição anterior. E naquela eleição eu não me elegi e o nosso partido decidiu apoiar o Requião, na época contra o Álvaro Dias. Ganhamos a eleição, votei para o Requião. Depois tive a oportunidade de ser candidato a prefeito de Campo Mourão, daí o Requião ficou do outro lado, apoiou o meu adversário. Democracia. Me elegi deputado estadual e vim para cá. E aí vim na oposição, fui eleito pela oposição. E cumpri meu papel na oposição aqui, sempre respeitosa com o teu pai. Cobramos bastante
ele cumpriu com o seu papel. E lembro de uma história, na hora que nós fomos apoiar o teu pai, nós entregamos um documento do nosso partido pedindo apoio a ele, incluir no plano de governo dele, para apoio às micro e pequenas empresas. Eu trabalhava no Sebrae muitos anos, e ele assumiu aquele compromisso, se elegendo, e cumpriu aquele compromisso de apoiar micro e pequena empresa. Então, embora eu estivesse depois na oposição, ele tinha assumido o compromisso no primeiro mandato e fez o papel dele. Então, parabenizar o Requião, que está fazendo agora 83 anos, e te parabenizar também pelo teu trabalho e por esta homenagem que você faz ao seu pai. É muito bonito ver esse gesto. A gente reconhecer e valorizar a nossa família. Então, parabéns. Obrigado, Renato. Eu também não poderia deixar de homenagear Roberto Requião, seu pai, porque a política mais efetiva que já existiu no estado do Paraná em relação ao acesso ao direito fundamental de moradia foi durante o governo do seu pai, foi durante a gestão Roberto Requião, e hoje comunidades inteiras. Cito, a título de exemplo, a comunidade do Jardim Holandês, do Guarituba, em Piraquara, onde eu morava e vi os primeiros barracos se levantarem, as famílias que vieram dos mais diversos rincões do Estado brasileiro, ou mesmo do Estado, unidade da Federação Paranaense, levaram para lá os seus sonhos, suas famílias, seus filhos, e viram esses sonhos florescerem. Hoje, o Guarituba, o Jardim Holandês, não é conhecido apenas como foi uma época pela violência e pela miséria. É uma área próspera, em desenvolvimento, e lá, nos sonhos daquelas pessoas, há a marca e as digitais do seu pai. Obrigado, então, Renato. Fica a minha homenagem. Maurício, Rechimbach e o Goura. Deputado Requião, eu até insisti um pouquinho na minha fala, acho que um momento bacana, diferente que a Assembleia está vivendo, e todos que têm uma caminhada política de mais tempo têm histórias, tiveram convivência com Roberto Requião, que foi governador desse estado por 3 mandatos. E eu quis também dar o meu depoimento aqui, e aliás, lembrei de uma historinha parecida com a do Carmo. E tantos que têm histórias pitorescas até do Requião. Eu lembro que os prefeitos tinham um certo receio, porque ele não mandava recado para o prefeito e para ninguém. Mas assumi a prefeitura em 2009, eleito em 2008. O Requião era governador, o Caíto começou a me atender. E um dia, com o Caíto, um pacote de projetos, fomos na casa. O Requião me recebeu na casa, acredito que é Canguiri. Almoçamos lá e ficou aquele pacote. Aliás, ele leu, olhou e colocou um R que ele colocava, e depois destinou para as secretarias. E grande parte desses projetos foram ajudados pelo próprio Caíto, naquele período, e principalmente pelo Traiano, depois no governo Beto Rich. E eu lembro que, numa oportunidade, esta que é a referência parecida com a do Carmo, havia lá em Francisco Beltrão a inauguração de casas populares. E foram vários secretários, acredito que tinha um evento do governo na região, e essa inauguração atrasou um pouco, o sol começou a esquentar, o povo foi se colocando, procurando algumas sombras, e aquela lista de falas não parava. E, em algum momento, chamaram e era o Walter aqui, que trabalha na casa, agora é mestre de cerimônias aqui, ele certamente vai lembrar dessa história. Daí, estavam chamando gente, não parava, o Requião pegou o microfone do mestre de cerimônias e falou o seguinte: fala o prefeito e daí falo eu para encerrar, porque esse povo está com muito calor. Isso eu lembro dessa história porque foi uma percepção semelhante a essa também do Carmo, da preocupação dele com as pessoas que estavam desconfortáveis naquela situação. Então, bacana, repito, reforço, criar esse momento diferente na Assembleia, e parabéns, saúde, vida longa para seu pai. Obrigado. Obrigado, Carmo Goura, e daí o Corte. Maurício, nossos parabéns, saudações do PDT
ao teu pai, Roberto Requião. Eu lembrei, o Paulo lembrou da campanha. O meu pai trabalhou com o seu pai e fez o balanço da da gestão de Roberto Requião à frente da Prefeitura de Curitiba, e chamava-se Curitiba Bela e Justa. E houve na sua gestão um enfrentamento necessário às questões do transporte coletivo, da moradia, e uma visão social para a herança lernista, urbanística, importante também, mas foi Roberto Requião, depois Maurício Frutti, que consolidaram uma visão social das políticas públicas para a nossa cidade. Então, nossos parabéns ao Roberto, parabéns a toda a família. Obrigado, Gora. Corte. Maurício, deputado, eu quero me somar a esse momento tão importante da história do governador Requião, do senador, do prefeito, do deputado estadual, do deputado federal, para dizer que eu fiz uma vida dentro do PMDB e tu sabe disso. Eu tenho 2 mandatos de prefeito no MDB, meu pai tem um, minha esposa tem outro mandato no PMDB, 4 mandatos, e o Requião esteve nas 5 eleições. E quando ele foi lançado governador, lá em 1990, pelo então governador Álvaro Dias, nós fomos lá no Clube 7 de Setembro, em Dois Vizinhos, para recebê-lo. Ele estava de camisa branca. Ele andava de camisa branca, depois virou governador, só andava com aquela camisa azul. Aquela camisa azul, entendeu, de um tecido especial. Mas antes disso era de camisa branca, com o discurso desigual. Era a sucessão do Álvaro Dias. Disputava com Richa e com Martinez. E nós fomos de ponta cabeça naquela eleição. Eu fiquei no MDB de 1980 a 2011. E em 2012, nós se entrincheiramos. O Renato Adur, o Pessutti, o Requião e o governador Carlos Massa, para poder garantir que a Leila, lá em São Jorge do Oeste, pudesse ficar com o MDB e que ela não pagasse o pecado meu da saída do PMDB para vir para o PSC, o hoje governador do estado do Paraná. Então é um momento histórico, quero cumprimentar você, quero saudar a história da tua família, a história do governador Requião, uma história que não se cria, não se compra, não se vende. É a história que se tem. Estenda meus cumprimentos, tive a honra de ser um companheiro histórico, estenda a saudação ao governador e à família. É o pronunciamento meu nesta data. Maurício, Márcia. eu tenho que falar. Eu nunca tive oportunidade de trabalhar diretamente com o governador, mas ele é um ícone no nosso estado. E eu tenho que destacar no teu pai o grande defensor das políticas públicas na mão do Estado. Ele fez na saúde, onde eu participo, na educação, na área da habitação, meio ambiente, agricultura. Ele é um defensor incansável da atuação forte do Estado em prol da população. Então, meus parabéns, parabéns a você. Ele é um homem controverso nas suas posições, na sua forma de manifestar, mas que fez também grandes contribuições para o Estado do Paraná. Parabéns. Obrigado. Presidente, eu resumo o Requião que eu conheço da seguinte maneira, Russen, e você encerra depois, que você tem boas histórias também. Neste sábado passado, nós fomos almoçar fora. Minha irmã estava aqui, veio de Brasília, e o Requião duro, ríspido, firme, que vocês conhecem, me deu uma bronca. E sabe por que ele deu a bronca? Porque eu corrigi, num momento de impaciência paternal, o meu filho, de uma maneira um pouco mais ríspida. E o meu pai, Roberto Requião, que vocês têm essa imagem dele, me corrigiu e me deu uma bronca e ainda chamou a atenção da minha esposa, falando, olha aí, ó, depois você não quer que o menino reaja assim, ó como é que ele está agindo. Então, é esse o Roberto Requião que vocês não conhecem e que me enche tanto de orgulho e por quem eu tenho um grande amor. Obrigado. Russen.
Deputado Requião, eu imagino a sua emoção ao falar do pai. Eu acho que isso é algo que cada um carrega dentro de si, né, como maior patrimônio. Meu pai já se foi. Mas as palavras ditas aqui pelo deputado Marcel, ela na verdade, sintetiza tudo o que é a vida do homem público. A ausência da casa, os filhos cobrando. Eu, há 34 anos, estou aqui. E eu posso falar com muita propriedade, todos já conhecem a minha história, que eu perdi minha mulher muito nova. E eu sei o que é um filho ligando para o pai, porque eu vivi isso. Meus filhos ligando, chorando, sentindo a ausência do pai, e você tem que tocar a vida, né, como ninguém. Então, eu, durante todo o mandato do seu pai, de 3 mandatos, eu nunca fui inimigo, mas fui oposição. Eu fui oposição em função de uma situação política à época, que todo mundo conhece, né? Foi seu chefe da Casa Civil do seu pai, o Frei Damião, nosso querido e saudoso Caíto, né? Mas eu sempre respeitei, e há uma coisa que eu, como homem público, respeito, a história das pessoas. Ninguém chega onde está, né, ao bel prazer, é porque tem conhecimento, tem bagagem, tem história, construiu isso com muita galhardia, e a gente tem que reconhecer. 3 vezes governador não é um feito assim aleatório. É algo que realmente tem que ser reconhecido. Então, eu quero manifestar aqui, como presidente dessa casa, apesar de nós termos divergido muitas vezes, o nosso respeito ao seu pai e parabenizá-lo pelo aniversário, e também dizer que, como pai, né, e tenho 3 filhos que criei sozinho, eu sei o que isso representa na sua fala no dia de hoje. Parabéns. Presidente. Pois não, deputado. Eu sei que o tempo está, mas eu não posso ir para casa sem dar o meu testemunho aqui. Eu fui guindado à política, eu não tenho mais pai nem mãe. E o meu pai, imigrante libanês, quando eu tinha 20 anos de idade, me incentivou a ser vereador em Nova Vitória. E o meu grande sonho é mostrar para o meu pai, Requião, que eu podia ser prefeito. Eu perdi 1, 2 eleições, e eu queria que ele estivesse vivo para ver o prefeito, e deu certo. E eu sou hoje o que é o Requião para vocês. Eu comecei minha carreira, eu disputei várias eleições, eu não vi minhas filhas crescer. E muitas vezes, quando a gente fala, as pessoas acham que é demagogia, que é preguiça, não é. Muitas vezes nós aqui, todos nós aqui, a gente chega em casa no sábado à tarde e no domingo vem para Curitiba. Essa é a vida que a gente tem, que a gente escolheu e que muitas vezes as pessoas não sabem. Mas, enfim, cada um faz a avaliação que quiser. E os anos passam. Já tenho um neto de 18 anos e a vida passou, está passando. Mas é preciso que nessa vida que está passando, nós façamos o devido reconhecimento. E faço de público aqui. Porque quando o Requião fez a primeira campanha, em 1990, lá em frente à loja Bahia, estava eu, o seu Ali, que o conheceu. Ele entrou na loja, a minha filha Gabriele, que tem um menino de 18 anos hoje. Ele chegou lá, aí ele falou, eu tive uma ideia aqui, que foi a questão dos impostos para as empresas. Até hoje está funcionando o que ele fez. Então, assim, receba a minha homenagem como líder do governo. Imagino como Vossa Excelência está emocionado e transmita a ele o meu abraço, o meu reconhecimento e assim, pelo tudo que ele fez pelo Paraná. Tá bom? Um grande abraço.